Meu irmão, sua pergunta é muito interessante. Para tentarmos explicar o que isso significa, nós temos de recorrer pelo menos os dois vocábulos no hebraico. A primeira palavra que aparece é tselem e a segunda é demut. A primeira palavra tselem, conforme a nossa imagem, tselem significa uma imagem plástica, significa também uma estátua, um ídolo ou ainda uma cópia de representação ou um modelo. Ela pode significar também uma reprodução ou uma imitação. Por exemplo, quando você lê Salmos 39, versículo 6, está escrito assim: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Aqui, o salmista toma o exemplo gráfico da sombra para falar da brevidade do homem. Então, nesse aspecto, ele usa a figura da sombra para mostrar o que o homem representa na brevidade da sua vida. Ou seja, no hebraico, a palavra tselem significa uma reprodução de uma imagem, um modelo, uma cópia, uma estátua, digamos assim, uma imagem plástica de uma estátua. O que significa que nós somos projeções de Deus, não no sentido físico e nem no sentido de deidade. Exemplo prático, assim como a minha sombra ela é uma projeção de mim, a minha sombra não sou eu. E mesmo eu projetando uma sombra, essa sombra, ela permanece uma realidade meio que desconhecida acerca de quem eu sou. Sendo assim, nós somos uma projeção de Deus, no sentido físico, que refletimos ainda que de modo meio, digamos assim, embaçado, de modo não muito claro uma realidade superior. Assim também é uma imagem de uma estátua. A estátua representa uma grande personalidade que passou na história, mas não é aquela personalidade. Os traços ali são próximos. Isto é, em termos mais simplórios, significa que nós somos a imitação de Deus. O que levou alguns estudiosos a afirmarem que essa imagem não é uma imagem física, mas uma imagem intrínseca, no sentido de representação intelectual, da própria fala, da racionalidade. E o homem, o ser humano, é a maior representação de Deus na Terra. De tal forma que os animais eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não conseguem refletir, não conseguem pensar no amanhã, nem no hoje, nem no dia que passou, e muito menos eles conseguem falar. Um outro ponto também interessante é que alguns estudiosos entendem que o homem ele é semelhante a Deus porque ele foi lhe dado poder e autoridade para governar. E isso é uma das representações daquilo que Deus é. Deus é um rei eterno por excelência. A outra palavra hebraica é demut. E essa palavra demut ela é abstrata. Ela vem de uma outra raiz chamada damar, que significa igual, no sentido de semelhança, aspecto, equivalência, né? E às vezes a palavra tselem, imagem, e demut, semelhança, elas às vezes parecem palavras semelhantes. Quando você pega Gênesis capítulo 1, verso 27, elas parecem iguais. Por exemplo, Gênesis 9, verso 6 também elas parecem iguais. Mas quando você vai, por exemplo, para a 2 Reis 16:10, está escrito que Acaz ele tomou um modelo, demut, do altar de Damasco e trouxe para Jerusalém. Ou seja, ele fez um altar em Jerusalém no modelo do altar de Damasco, que era um altar paganizado e não de acordo com as prescrições bíblicas. Então, palavra imagem e semelhança, elas ganham sentido quando nós entendemos que nós somos uma projeção de Deus por meio de Cristo. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas para nós sermos criados à semelhança e à imagem de Deus, precisa-se então haver uma forma de representação. O que Paulo vai chamar lá em 1 Coríntios capítulo 15 de o Adão de cima e o Adão de baixo. O que a própria teologia judaica diz que um é chamado de Adão Harishon e Adão Kadmon. Ou seja, o Adão Harishon, que é o primeiro homem, ele foi criado semelhante ao Adão Kadmon, que é o homem primordial, o homem por excelência. E esse homem por excelência que Paulo fala é Jesus, que é o Messias. Então nós somos criados à imagem de Jesus. Nós somos homens, assim como ele também era o homem que criou todas as coisas.